Livro de Esther, no capítulo 2, está próximo do livro de Neemias. Às vezes, irmãos, nós deixamos de conquistar coisas importantes no reino de Deus, porque nós não sabemos como lidar com as circunstâncias da vida. Ou muitas vezes porque nós não entendemos o propósito de Deus e o que Ele tem para nós. Muitas vezes as circunstâncias que a vida traz para nós, elas são capazes de nos fazer com que a gente mude a nossa rota. Ela é capaz muitas vezes de nos levar para lugares onde nós não desejaríamos. Então, muitas vezes nós deixamos de conquistar por conta disso. Mas o Senhor hoje, Ele preparou uma palavra que vai alimentar o seu espírito. E nós vamos ler a partir do verso 18 no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei fez um grande convite a todos os príncipes, a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estatuto do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Este, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Amém. Só até aqui. Graças a Deus. Assentado à porta do rei. Essa é a imagem desse homem. Ele estava lá, sentado à porta do rei. Talvez você ainda não tenha lido o livro de Esther. O livro de Esther é um livro muito bonito. É um livro pequeno, ele tem somente 10 capítulos, mas que conta uma história muito importante, muito bonita. Aqui nós temos a história de superação de um homem, de uma mulher e de um povo. E nós aprendemos muito com essas vidas. Em primeiro momento, quando nós lemos esse texto, ele traz uma falsa ideia, uma ideia errônea. Parece que nós estamos falando de uma pessoa que se encontra isolada num determinado lugar, uma pessoa que não pertence àquele lugar. A ideia que nós temos é uma ideia de não pertencimento, como se aquela pessoa ela não fizesse parte daquele lugar, uma ideia de isolamento. Um homem à porta, como se ele estivesse suplicando por algum auxílio, algum socorro, e ele estava lá. E quando nós lemos todo o livro, nós percebemos que boa parte da vida daquele homem foi naquele lugar. Lá estava aquele homem à porta, confiando num Deus que não se revelava de forma explícita. Eu gosto muito desse texto porque quando nós lemos qualquer outro texto da Bíblia, qualquer outro livro, nós vamos nos deparar com coisas como o Senhor disse, e o Senhor falou através do profeta, e o Senhor deu ordem. Mas quando nós lemos o livro de Esther, nós não percebemos a presença explícita de Deus. Não há nenhum verso dessa natureza. Então, quando nós lemos, nós percebemos que é como se Deus não estivesse ali. Deus, ele não se revela ali nem em visões, nem em profecia, não tinha profetas ali para falar. Mas por algum motivo, Mardoqueu estava lá. Por algum motivo esse homem decidiu ficar lá. E eu acredito, aqui sou eu acredito que aquele homem tinha uma convicção muito forte. Ele tinha uma convicção muito sólida de que aquele lugar era o lugar onde Deus iria abençoá-lo, que através daquele lugar Deus iria abençoar ele. Talvez para Mardoqueu aquele lugar era o lugar de entrada na presença de Deus. E é interessante, irmãos, porque esse homem ele não esperou nenhum sinal, nenhum prodígio, nada nesse sentido. Ele simplesmente ficou ali. Essa é a história desse homem judeu. Talvez na sua Bíblia o nome dele apareça como Mordecai, mas Mardoqueu ele era um judeu descendente daqueles que haviam sido levados cativos.
por Nabucodonosor quando Babilônia sitiou Israel. Ele era um descendente dessas pessoas. A Babilônia, então, segundo a profecia que está lá em Jeremias, cumpre essa missão e leva cativo aquelas pessoas. E depois de um tempo, a Babilônia ela é destruída e um outro império toma conta dela. O Império Persa. Talvez você lembre do nome do imperador. Era um rei pagão ungido por Deus. Ele se chamava Tiro. Depois assume um outro rei desse mesmo império medo-persa chamado Assuero. Então esse é o cenário de onde estava aquele homem, de onde estava aquela mulher e esse rei. Contextualizando, só para que você entenda, Assuero, o rei Assuero, a Bíblia dá outro nome para ele também, o rei Xerxes. Ele decide então por um tempo demonstrar aos seus servos, demonstrar aos principais, aos príncipes das suas 127 províncias, mostrar aos governadores, às pessoas e ao povo, o quanto ele era rico. Ele decidiu mostrar a sua riqueza para aquele povo, e diz o texto que por 6 meses, ele dá um banquete para aquelas pessoas. E diz o texto bíblico que ele demonstrava ali as suas riquezas e teve no coração de chamar a sua esposa, a rainha Vasti, para que ela também apresentasse a sua beleza e a sua formosura para aqueles que estavam ali. E diz o texto bíblico que essa mulher então, ela decide no seu coração desobedecer o rei. Então o rei ordena, ele consulta primeiro as pessoas que faziam parte do seu conselho, e ele recebe uma orientação de que ele deveria punir Vasti, porque senão as outras mulheres dos príncipes tomariam Vasti como um exemplo, iriam desonrar os seus maridos. O rei Assuero vê nessa orientação algo bom e decide assim então fazê-lo. Então a rainha Vasti agora ela deixa de ser rainha, ela perde a sua coroa, e o rei então manda que buscassem em seu reino todas as mulheres que fossem virgens formosas e que tivessem uma boa aparência. E ele manda que essas mulheres fossem levadas até o seu palácio. E assim é feito. Seus servos saem em busca dessas mulheres. Essas mulheres são levadas para lá. E Mardoqueu, um judeu, cuidando de uma mulher que na verdade era a sua prima, chamada Hadassa. Talvez você conheça pelo nome Esther. Ele cuidando dela, diz a palavra de Deus que ele toma o cuidado dela como se fosse a sua filha. Ele vê agora Esther sendo levada ao palácio do rei. E a partir do momento que Esther é levada ao palácio do rei, Mardoqueu toma uma decisão. Ele decide ficar à porta do rei. Mardoqueu senta-se lá. E ali começa talvez o maior desafio da vida desse homem. Talvez ali comece a maior tribulação que Mardoqueu enfrentaria ao longo da sua vida. Enquanto Mardoqueu estava lá na porta do rei, havia 2 guardas que tramavam contra o rei Assuero. E Mardoqueu, ele escuta aquela trama, e diz o texto que Mardoqueu, ele conta para um dos seus comparsas, para um homem que estava ali com ele, né? Era de alguma forma alguém de sua confiança. Ele conta o plano para ele, e esse homem faz chegar-se aos ouvidos do rei. E o rei então pune aqueles 2 homens. Depois de uma investigação, ele pune aqueles 2 homens. Diz o texto que escreve então essa bela história agora é de Mardoqueu no livro das crônicas. Porém Mardoqueu continua lá. A um homem chamado Ramã é dado as honras. A um homem chamado Ramã é dado a glória, porque afinal de contas a vida do rei havia sido poupada. E o rei então chama esse homem e faz todas as honras possíveis a ele, de tal forma que ele era o homem mais honrado daquele lugar. E quando Ramã passava pela porta, as pessoas se curvavam perante ele, menos
Mardoqueu. E aquilo foi incomodando o coração de Hamã, porque ele via os súditos se curvando a ele, mas Mardoqueu, no seu coração, decide não se curvar, porque ele guardava a sua fé no Deus Altíssimo. E aí começa então a história agora que se tornaria em uma perseguição desse homem Hamã sobre a vida de Mardoqueu. E diz o texto que Mardoqueu ele continua lá, à porta do rei. E todas as vezes que esse homem passava, ele iria se irritando, ele se irritava, porque ele não via de forma alguma da parte de Mardoqueu uma reverência. E esse homem então, ele decide armar contra a vida desse homem. E não só contra a vida dele, mas contra a vida de todo o judeu que ali estava. Mardoqueu, sabendo disso, ele rasga suas vestes, enrola-se em cinzas e entra em jejum e oração pela vida dele, pela vida do seu povo. E Mardoqueu então faz Ester saber dessas coisas, encoraja Ester a tomar uma decisão, porque afinal de contas ela corria risco também. E diz o texto que o rei Assuero tinha achado graça nos olhos de Ester. Ele achou graça nos olhos dela e fez dela agora sua rainha. E o tio de Ester encoraja ela. Ester toma uma decisão muito corajosa, irmãos. Enquanto Mardoqueu estava lá à porta do rei, Ester então decide entrar na presença do rei. Isso aparentemente parece uma decisão muito simples, mas havia uma decisão da parte do rei, de que Ester não poderia encontrar com ele pelos próximos 30 dias. E aquelas pessoas que entrassem ali, elas poderiam ser punidas de morte. Agora, se o cetro do rei apontasse para ela, havia uma liberação do rei, e isso aconteceu com Ester. Ester entra na presença do rei, diz o texto que o rei encontra graças nos olhos dela. Irmãos, quando nós tiramos esse texto e trazemos ele para a nossa vida, e aplicamos ele na nossa vida, irmãos, nós percebemos tantos ensinamentos lindos de Deus, que se nós praticarmos como a Bíblia diz que nós deveríamos fazer, nós teríamos uma vida completamente diferente daquela que nós temos hoje. Nós teremos uma vida completamente diferente, irmãos. Continuando o texto para que você entenda, aquele homem, Hamã, ele tinha armado contra um povo. Diz o texto bíblico que ele chega até o rei Assuero e faz com que Assuero assine um decreto. Primeiro ele conta algumas coisas contra o povo judeu, que era um povo indisciplinado, um povo que não seguia as mesmas regras que aquele povo. Então ele orienta Hamã, ele orienta Assuero a editar um decreto contra aquele povo. Então tinha uma data, irmãos, uma data para que aquele povo fosse assassinado. Havia uma data, havia uma sentença de morte já estabelecida contra Mardoqueu, havia uma sentença de morte estabelecida contra todo judeu, e havia também uma sentença estabelecida contra Ester. Então aquela mulher, ela decide, irmãos, de forma corajosa, colocar a vida dela em risco. E o livro de Ester nos mostra que no final, Mardoqueu, ele é honrado. A honra que havia sobre Naamã vem agora sobre Mardoqueu. A forca que Hamã tinha construído para enforcar Mardoqueu foi usada contra o próprio Hamã. Agora pense comigo, a determinação desse homem em seguir e confiar e acreditar que de alguma forma Deus intervir em favor dele. E olha só, irmãos, foi um homem que não esperou
palavras proféticas de ninguém, sinais, maravilhas, não, ele creu. E ficou lá, assentado à porta do rei, esperando o favor sobre a vida dele. Sabe qual que é o problema, irmãos, na nossa vida? Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós sonhamos? Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Porque na maioria das vezes, irmãos, nós mal chegamos à porta. Nós muitas vezes nem se aproximamos dela. Não temos tempo para esperar. Não temos tempo para aguardar. Nós mal chegamos e já desistimos. Muitas vezes nós até chegamos à porta, mas aí o rei não saiu na hora que a gente queria. O rei não veio nos atender no tempo que nós queríamos. Aí nós vamos embora. Aí nós desistimos. Muitas vezes nós vamos à porta do rei, querendo coisas que não agradam ao rei. E aí, por não ouvir a voz dele, nós vamos embora. Muitas vezes nós desistimos, irmãos. Nós desistimos e voltamos para o cativeiro do pecado. Nós não tivemos nem coragem de sentar lá. Na primeira tribulação que nós enfrentamos, nós entregamos os pontos. Na primeira luta, nós voltamos para trás. Na primeira ameaça de Ramã, nós voltamos. Basta a gente olhar e ver aquele homem sanguinário passar perto da gente e olhar com um olhar tenebroso, nós nos assustamos e nos afastamos da porta do rei. Nós desistimos, irmãos. Na maioria das vezes, na primeira investida que o inimigo faz contra as nossas vidas, é como se a palavra constância não fizesse parte do nosso dicionário. É como se a palavra insistência, irmãos, ela não fizesse parte da nossa vida. Nós não temos às vezes nem coragem de nos assentar lá. Muitas vezes porque talvez ficar na porta do rei não é legal. E nisso nós perdemos a oportunidade de alcançar o favor dele. E nisso nós perdemos a oportunidade de ver a mão poderosa dele vir sobre nós. Às vezes nós chegamos lá, ficamos de pé, e aí se o rei não vem nos atender, a gente vai embora. Mas aquele que persiste, aquele que entende que as coisas que acontecem no reino de Deus acontecem segundo um processo, essas pessoas se tornam pessoas bem-sucedidas. Aquelas pessoas que entendem que com Deus as coisas se constroem em uma caminhada, elas alcançam o favor de Deus. Aquelas pessoas que são insistentes, aquelas que vão lá e batem na porta e falam: rei, eu estou aqui, eu não vou sair daqui, mesmo que Ramã passe, mesmo que os demônios se levantem, rei, eu não vou sair daqui. Essas pessoas são as pessoas que João escreve em Apocalipse, que para elas aguardada a coroa da vida. São essas pessoas. Mas você precisa estar lá. Você precisa aguardar pacientemente na porta do rei. Se preciso for, se assentar lá. Se necessário for, fazer um acampamento lá, até que o favor dele venha, até que a mão dele venha nos socorrer. No livro de Esther, no capítulo 5, no verso 9, diz o texto que Ramã sai alegre do banquete. Olha só, Esther dá um banquete para Ramã, antes de fazer o pedido para o rei Assuero, e ele sai feliz, honrado. Mas diz o texto que assim que ele sai, ele vê que Mardoqueu não se move, nem se levanta e nem se curva perante ele. E diz o texto que aquilo deixa ele enfurecido. Mas Mardoqueu ficou lá, ficou firme,
A fúria de Ramã não foi o suficiente para afastar aquele homem daquele lugar. Rei, deixa eu te contar uma coisa. O medo não pode parar você no meio do caminho. Há um processo que Deus construiu para desenvolver a sua vida. Você não pode deixar o medo cessar os seus passos. Tem uma frase que eu guardo comigo, que diz assim, que todas as vezes que nós alimentamos os nossos medos, a nossa fé, irmãos, morre de fome. Não fique com medo. Não fique. Permaneça lá. Mesmo que o inimigo se levante, permaneça lá, porque ele vai se levantar. Existem algumas pessoas que vão querer te tirar de lá. Existem algumas pessoas que vão querer tirar você da porta do rei. Esther, no capítulo 5, verso 13: porém, tudo isto não me satisfaz. Ramã estava dizendo: enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Nada satisfazia aquele homem. Enquanto ele passava ali, via Mardoqueu lá sentado, vendo a perseverança daquele homem, vendo aquele homem ali, convicto de que algo iria acontecer. Você não pode sair de lá enquanto não for o tempo. Permaneça lá, ainda que o inimigo da sua alma se levante contra você. Permaneça lá, mesmo que as pessoas te ameaçarem. Permaneça lá, mesmo se elas quiserem te tirar de lá. Permaneça lá, porque de lá virá o seu socorro. De lá, irmãos. Mardoqueu, ele tinha duas sentenças: ou a morte, porque já estava decretado, ou a honra. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas aquele homem ficou lá. Sabe o que eu gosto da palavra de Deus? Eu amo ela, irmãos. Eu amo o ensino da palavra de Deus, porque quando situações assim acontecem, quando nós vimos pessoas, servos de Deus em perigo, algo acontece. Diz a palavra de Deus que uma coisa aconteceu, e um dia antes da morte destinada para o povo judeu, e um dia antes da morte destinada a Mardoqueu, o rei perde o sono. E diz o texto que ele perde os seus eunucos, os seus servos, para buscar o livro das crônicas. E ele, quando ele pega aquele livro e começa a ler o livro das crônicas, ele encontra um nome escrito lá. Está escrito Mardoqueu. Mardoqueu e as suas boas ações. Mardoqueu e aquilo que ele fez para salvar a vida do rei. E isso me lembra alguma coisa. Isso me lembra uma coisa muito importante para aqueles que servem o Senhor, que no dia mau, que no dia que se levantar o meu inimigo, o Senhor vai abrir o livro da vida, e o meu nome está escrito lá. O seu nome está escrito lá. Você pode estar na porta, irmãos. Você pode estar na porta do rei. Ramã se levantar contra você, os demônios se levantarem contra você, mas naquele dia, o rei dos reis, ele vai abrir o livro da vida, ele vai ver o seu nome lá, e ele vai dizer: olha, nesse não, nesse você não toca, nesse não, esse é meu, esse aqui tem o meu selo. Aleluia, aleluia. Você entende isso, irmãos? Se você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. E aí o rei vai e faz uma pergunta: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos dele disse: nada foi feito. Então o rei disse: olha, então se nada foi feito, está na hora de fazer. A hora é agora. A hora é agora. A hora não é sua, a hora é do rei. Entenda de uma vez por todas: a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Não desista.
Não desista, a sua hora vai chegar. Se você ficar lá na porta, a sua hora vai chegar. Talvez o rei, irmãos, ainda não tenha se manifestado a você, mas ele sabe que você está lá. Ele sabe. Ele sabe o momento certo. A palavra dele nos diz que em nenhum momento, em nenhum dos seus filhos que está nas suas mãos perecerá. Mesmo que a nossa mãe nos abandonar, ele jamais nos abandonaria. O favor dele virá sobre nós. Esther, no capítulo 6, no verso 10, ele diz assim: olha, então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto dissestes. Ele está vendo, ele sabe que você está lá, e pelo fato de você estar lá, isso vai garantir você, irmãos, o favor dele. Entenda de uma vez por todas, as coisas com Deus, elas não são construídas como uma montanha russa. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Um dia eu vou no culto, no outro eu não vou. Um dia eu oro, no outro eu não. Num dia eu bato na porta, na outra eu vou embora. Não é assim. Com Deus não é assim. Há um processo e um propósito em tudo. Tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa que você não conhece. E muitas vezes Deus está te dando livramentos. Ele está poupando você de sofrimentos. E está guardando você. E a única coisa que Ele te pede: olha, espera aí. Eu sei que você está aí. Vai chegar o seu tempo. Não volta para o pecado. Não volta. A sua vitória, a sua necessidade, aquilo que você precisa, está nas mãos do Rei dos Reis. Está na mão dEle. E no momento certo, Ele vai entregar a você. Esther, no capítulo 8, no verso 2, diz assim: e tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Ramã, e deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Ramã. Ele deu o anel para Mardoqueu. Ele colocou vestes reais em Mardoqueu. Ele deu o cavalo dele para Mardoqueu e uma honra pública para aquele homem. E aquele homem que estava sentenciado de morte, agora publicamente ele era honrado pelo rei. E a sentença que havia sobre os judeus, o Senhor vem em favor, e através de Esther, Assuero, permite que o povo se defenda. E sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas se juntaram aos judeus, e um grande livramento foi dado àquele povo. E aquele povo que estava com a sua data de morte agendada, que estava com a sua humilhação decretada, agora ele é honrado perante o rei e perante todos. E diz a palavra de Deus que Mardoqueu era grande na casa do rei, e ele seria e era engrandecido perante o rei. Um homem que teve a sua vida totalmente transformada. Um judeu que havia sobre ele um decreto de morte. Um homem que decidiu, mesmo sem ouvir diretamente a voz do Senhor, ele acreditou que daquele lugar sairia o favor de Deus. Ele perseverou, ele ficou lá, irmãos. E Deus veio em favor à vida dele. Você precisa entender que você precisa ser ousado no reino de Deus. O reino de Deus se move assim, com ousadia, irmãos. Se queremos alguma coisa, nós precisamos ser intrépidos. Se nós desejamos alguma coisa em Deus, nós precisamos ser ousados. Se nós sonhamos sonhos em Deus, nós precisamos partir para a conquista. Nós precisamos entender que com o rei, a vitória é nossa. Que com o rei, a salvação virá. Que com o rei, o favor dele virá. Que com o rei,
a honra virá, e Ele será glorificado, e o nome dEle será exaltado. É para isso que Ele honra pessoas, para que o nome dEle seja exaltado, para que Ele seja glorificado, irmãos. Assentados à porta do rei, atreva-se a permanecer lá, não levante de lá, até que o favor dEle venha sobre a sua vida. Não levante de lá, até que Ele venha em seu favor. Não se atreva a sair da porta. E deixa eu te contar uma coisa: se ela se abrir, atreva-se a entrar, porque há um banquete lá esperando por você. Evangelho de João, capítulo 10, no verso 7 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará passagem. Aleluia! Se ela se abrir, entre. Se o inimigo se levantar, permaneça. Se ele fizer e tentar fazer você se curvar, não se dobre, não curve os seus joelhos, permaneça firme, honrando o nome do Eterno, honrando o Rei dos Reis, porque o favor vem dele. Se prepararem a morte para você, saiba que o autor da vida já decretou sobre a sua vida uma transformação, que as pessoas vão ver, e elas vão se admirar de ver você agora gozando e se alegrando do favor do Eterno, do favor do nosso Deus. Elas vão olhar e vão ver que você estava lá, elas vão olhar e ver que você permaneceu firme naquele lugar, que você não se arredou de lá, e de lá saiu o favor de Deus. Agora permaneça firme, irmãos. Você precisa crer nisso, porque essa é a palavra de Deus, essa palavra é verdade, e você precisa ter coragem de ficar lá também, custe o que custar. Porque não pense você, o inimigo da sua alma, ele vai fazer de tudo para que o medo tome conta do seu coração, e você se afaste do lugar que Deus preparou para que você fosse abençoado. Ele vai tentar levar você de volta para o Egito. Ele vai fazer você desistir, ele vai tentar fazer você desistir. E você precisa ter coragem para enfrentar isso. Mesmo que ele armar contra a sua vida, mesmo que ele vier contra você, você precisa crer que o favor de Deus virá em seu socorro. Que ninguém pode contra o Deus Todo-Poderoso. Não desista na primeira, ou seja lá qual for a vez que a tribulação vier contra você. Não desista. Não desista quando as provações tomarem a sua vida. Não desanime. Não desanime quando caluniarem você. Não desanime. Não desanime quando as pessoas se levantarem para atirar pedra em você. Não desista. Permaneça firme, porque Ele vai colocar sobre você as vestes reais. Ele vai fazer você andar sobre o cavalo dele. Ele vai colocar o anel dele no seu dedo, e você terá uma honra que glorificará o nome dele, e o favor dele virá sobre a sua vida. Agora você precisa também entender que para isso é necessário perseverar, é necessário estar firme, é necessário, irmãos, ficar lá, no lugar onde Deus sonhou para você, a porta do rei. A porta do rei. Eu quero fazer uma oração agora, porque existem as pessoas que já viram o rei. Tem pessoas que até já se relacionam com o rei, mas às vezes elas não entenderam esse princípio de estar no lugar que o rei preparou para nós. Mas existem aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida dela para o rei, que ainda não se entregaram para Jesus, que não deram um sim para ele. E nessa noite eu queria te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso,
Se você ainda não aceitou Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, né? Eu quero pedir aos irmãos que cantem uma canção. E eu gostaria muito, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, eu vou orar por você. Essa é a oportunidade que o Senhor está concedendo a você, para que você entregue a sua vida para Ele. Você só vai ter acesso ao Rei, se o Rei reinar no seu coração. Você só vai encontrar o favor do Rei, se você entregar a sua vida para Ele. Se a sua vida não for do Rei, não adianta nada. Você vai ficar lá, mas o Rei não te conhece e você não conhece Ele.